Graça e paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início aí a mais uma aula da nossa escola bíblica, ainda respeitando alguns cuidados no combate a essa pandemia, né, que tem sido árdua a luta, mas ainda obedecendo aí esses cuidados. Nós estamos aqui à distância por enquanto, mas com fé em Cristo Jesus, de que logo mais estaremos reunidos aí em nosso templo, em nossa igreja, aprendendo do Senhor Jesus naquelas noites de terça-feira agradáveis, né? Onde nós nos reunimos ali para conhecer um pouquinho mais, para nos alimentarmos da palavra de Deus. Hoje nós vamos dar início à lição de número 7, lição que tem por título O Tríplice Ofício de Jesus. E nós vamos então ler aqui o texto bíblico básico para nós começarmos aí então a nossa aula. Está aí o texto bíblico básico, a primeira parte está em Lucas, no capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 16. E diz assim: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Seguindo aí a leitura, nós vamos agora para o texto de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 15. Que diz assim: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aí o último texto aí do nosso texto bíblico básico, né, um conjunto de textos, nós vamos ler agora Salmos, capítulo 24, versículos do 7 ao 10, que diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém, irmãos? Aleluias. Nosso texto áureo, né, está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 9. Diz assim: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Amém? Na aula de hoje, meus irmãos, os objetivos da nossa aula de hoje, da aula de número 7, é compreender que o ministério profético de Jesus tornou-se evidente na revelação que ele fez de si, né? Então, nós vamos entender que o ministério profético de Jesus ele se faz evidente a partir das suas próprias ações, né? Quando em todos os seus atos Jesus provava ser este profeta.
Saber que Cristo, o eterno e sumo sacerdote, ofertou-se como cordeiro para a expiação dos pecados de toda a humanidade. E entender que o reinado prometido a Israel, da linhagem de Davi, estabeleceu o reino de Deus entre os homens, e este permanecerá eternamente. Amém? Então, esses serão os objetivos da aula de hoje, da aula de número 7, o tríplice ofício de Jesus. A noção do tríplice ofício de Jesus, irmãos, aplica-se às necessidades espirituais humanas. Jesus ele vai ao encontro de nossos anseios ao revelar-nos Deus. Ele faz isso por intermédio de sua própria pessoa, por intermédio da palavra de Deus escrita e pela particular inspiração do Espírito Santo. Nós precisamos entender a aplicação prática dos ofícios de Cristo em relação a nós, porque ele atua como sacerdote em dois níveis, né? Primeiro, ele oferece a si mesmo como sacrifício e proporcionando por meio disso a justificação perfeita pelo nosso pecado. E em segundo, ele intercede por nós ao lado direito do Pai no céu, né? Garantindo assim nossos direitos de sermos ouvidos, né? E o que seria de nós se não fosse assim, né? E nós vamos compreender muito melhor aí toda a questão do sacerdócio, como funcionava isso no Antigo Testamento, né? Muitas passagens desde lá do início, né? Nós já víamos aí como que era essa questão do sacerdócio, a importância, a necessidade, o que representava para Deus, né, o sacerdócio. Então, como isso se faria necessário a nós também, então o próprio Jesus é quem veio exercer esse papel aí de sumo sacerdote para nós. Nós vamos então para a palavra introdutória. Palavra introdutória, né, que diz assim: de forma geral, desde a Reforma Protestante, os estudiosos das Escrituras costumam categorizar a obra de Cristo em três dimensões distintas, a saber, profeta, sacerdote e rei. E estas classificações estão vinculadas aos papéis que o Messias exerceu em seu ministério terreno, a saber, mestre, salvador e soberano. E apesar de alguns eruditos, né, alegarem, né, que tais funções nem sempre são bem delineadas, né, são bem expostas, nem no ministério de Cristo, nem nos ofícios veterotestamentários, pois tanto sacerdotes quanto profetas são considerados mestres, e muitos reis, aliás, pois tanto sacerdotes quanto profetas são considerados mestres, e muitos reis e profetas receberam revelação inspirada de Deus. A divisão tríplice comum da obra do Messias encontra um forte respaldo nas Escrituras, como nós vamos ver aí no decorrer da aula. No ponto 1, irmãos, nós vamos falar sobre Cristo, o profeta. Nabi é o vocábulo hebraico mais comumente utilizado para fazer referência a um profeta no Antigo Testamento. A etimologia da palavra, no entanto, não é clara. O significado do verbo profetizar, de acordo com o léxico hebraico de Genésio, é emitir palavras abundantemente da parte de Deus, por meio do Espírito Santo. Isso está em Jeremias 19, nós temos dois textos aí de referência, que está em Jeremias 19:14, Ezequiel 37:4, e eu quero ler com os irmãos rapidamente esses dois textos, para que a gente possa então compreender um pouquinho melhor aí o que o ponto 1 quer nos dizer. Então nós temos o texto de Jeremias
no capítulo de número 19, versículo de número 14, diz assim: Então Jeremias voltou de Tofete para onde o Senhor o havia enviado para profetizar. Pondo-se em pé no pátio da casa do Senhor, disse a todo o povo. E aí depois, em Ezequiel 37, no capítulo 37, no versículo de número 4. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, nós podemos fazer essa compreensão, né, de que a palavra na Bíblia, o vocábulo, né, comumente utilizado lá para fazer referência a um profeta no Antigo Testamento, o significado do verbo profetizar, de acordo com o léxico hebraico, né? E aí eu trouxe aqui, inclusive, mais algumas anotações a respeito disso, né? Porque Nabi em hebraico significa porta-voz. O termo aparece 316 vezes na Bíblia hebraica e normalmente é traduzido pela palavra profeta, né? Então a gente acaba vindo para onde a lição, né? O texto da revista quer nos levar. O seu significado mostra que o profeta não é aquele que prediz o futuro, como muitos costumam entendê-lo, mas alguém que anuncia como seu porta-voz a mensagem de Deus para o seu povo. Os exemplos aí dos textos que nós lemos, né, em Jeremias e Ezequiel 37. Por causa da sua fé em Yahvé, consegue ler a realidade e tirar consequências para o futuro, né? Isso a pessoa do profeta. Como dissemos em nossas Bíblias, o termo hebraico Nabi é traduzido como vocábulo profeta, como por exemplo no texto da vocação de Jeremias, que está lá em Jeremias capítulo 1, no versículo 5. E eu quero ler também com os irmãos esse texto, porque não está aqui na revista, não é? Nós não, é algo que eu trouxe a mais aqui para nós. E diz assim: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que nascesse te consagrei e te designei como profeta às nações. Eu te constituí profeta, Nabi, para as nações. É interessante a nota que encontramos também em 1 Samuel, no capítulo 9 e no versículo 9, referindo-se ao profeta Samuel. Vamos dar uma conferida lá também. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, que diz: antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ao vidente, porque naquela época o profeta se chamava vidente. Interessante, né? A etimologia, estudo da origem, construção das palavras, né? Léxico hebraico, que a gente falou aqui, de Genésio, gramática de hebraico bíblico, né? Escrito pelo hebraísta alemão William Genesius. Há quem diga, inclusive, que é a melhor que existe, né? Emitir palavras abundante, né? Que nós lemos aqui no ponto 1. Na gramática de Genesius apresenta esse significado para o termo profetizar, né? Então nós temos ali a palavra Nabi, que tem por tradução profeta, né? E aí a representação de emitir palavras abundantes seria então profetizar. Como o significado que nos interessa é o do hebraico, então esse apresentado está mais do que correto. Amém? Deixa eu tomar um golinho aqui do café, né? O café para nós não perdermos a comunhão, né, irmãos? Aí na igreja, nas noites de escola bíblica, nós tínhamos ali o cafezinho, né, o chazinho, o chá da nossa querida irmã Maria,
né? Muito bom. Tempo bom ali de aprendizado e com um maravilhoso café e um maravilhoso chá também. Vamos lá então, irmãos, ao ponto de número 1. Ponto 1 agora, 1.1. A profecia se fez carne. A primeira das três maiores divisões relacionadas à obra do Messias é a sua condição de profeta. Ao refletirmos a respeito do tema, em um primeiro momento, podemos associar a função profética de Cristo a alguns personagens icônicos do Antigo Testamento, os quais anunciaram e interpretaram a vontade e os propósitos divinos para o povo de Israel. Aí agora vai entrar aí na sua revista. Quando nos aprofundamos nos estudos relacionados ao estrito significado do termo profeta, somos levados à compreensão de que os profetas humanos, limitados em sua humanidade, chega até a ser um pouquinho redundante, né? Mas é exatamente isso, para que a gente possa compreender. Limitados em sua humanidade, não são capazes de decifrar a plenitude da palavra e, por conseguinte, aplacar a necessidade que carregamos de compreender os desígnios do Eterno. Isto está em Eclesiastes 3, versículo 11. Nós vamos ler também. Capítulo de número 3, versículo de número 11. Que diz assim: tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Ou seja, mesmo o Senhor colocando aí a eternidade no nosso coração, o homem jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Estes só podem ser conhecidos se Deus pessoalmente os revelar. E ele o fez ao enviar-nos Cristo, o Verbo que se fez carne. Quando olhamos para Jesus, né, nós vemos não apenas um homem, mas o Deus homem que, como tal, revelou-nos Deus. É interessante que em muitos casos existem questões, inclusive, né, que geram debates, geram dúvidas, geram muita discussão, né? E digo discussão até num sentido tranquilo, não num sentido de briga, né? Mas existem muita conversa, muito diálogo, muito debate acerca de vários assuntos que nem sempre é para o nosso conhecimento, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 29, deixa eu ver se é isso. 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei. Né? Então, a gente às vezes acaba perdendo muito tempo com coisas que não é para o nosso conhecimento, não cabe a nós. Né? São mistérios que só competem a Deus, né? e não a nós. Então, é bom que a gente tenha isso em mente para que nós não percamos aí, não gastemos o nosso tempo com coisas que não vão edificar, né? E quando na verdade vão apenas desgastar aí de repente a nossa vida cristã, né? A nossa caminhada, enfim. Agora nós vamos pro ponto 1.2. O Logos de Deus. O Logos de Deus. João, o evangelista, aparentemente estava consciente da dimensão profética
do ministério de Jesus, quando escreveu o seu evangelho. Nas páginas de abertura do livro, ele utilizou o termo logos, em referência ao Messias, que sugeria tanto aos judeus quanto aos gregos que ele era o ponto central da revelação de Deus aos homens. Isso está lá em João, no capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 3. João, capítulo de número 1, versos do 1 ao 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito existiria. Tá? Logo significa palavra ou verbo, né? Então, por isso, João faz uso desse termo no início aí do seu livro, do seu evangelho. E o vocábulo nos remete ao trecho do Antigo Testamento, que diz que no princípio Deus falou, e como resultado todas as coisas foram chamadas à existência no mesmo instante, né? Então, nós temos alguns textos, eu não quero ler todos, porque tem algumas referências bíblicas aqui, mas só para a gente ter uma noção do que o significado aí da palavra, né? Ele tinha para o início ali, né? A criação, né? Quando Deus estava criando ali todas as coisas. Então nós temos lá em Gênesis 1, no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí lá no versículo 6, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas que faça separação entre as águas e águas. Né? Aí depois no versículo 9, e disse Deus. Então, o que se concentra aqui é na palavra, né? A palavra de Deus e disse, né? Então, era uma ação, né? A palavra de Deus era uma ação. Então, quando João ele fala, no princípio era o verbo, a palavra existiu, a palavra se fez, né? Inclusive o pastor já falou muito sobre isso aí na nossa escola bíblica, até respondendo, se eu não estiver enganado, um questionamento do Pergunte ao Pastor, né? A nossa caixinha lá de perguntas para os nossos pastores, para o pastor. Vamos então aqui dando sequência, né? Agora nós temos aí só para a gente concluir, só para a gente finalizar então aqui o ponto o ponto 1, ponto 2, né? Assim nós compreendemos em uma perspectiva teológica que o Eterno em Cristo revelou-se inteiramente ao homem como a palavra profética encarnada. Né? Então a palavra profética veio a existir. Né? No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. A palavra profética ela se cumpriu. Vamos então ao ponto de número 1.2.1. A compreensão judaica. Compreensão judaica acerca desse logos de Deus. Tá? Só para a gente entender, Moisés revelou claramente que Deus enviaria um profeta como ele, para o qual as pessoas deveriam atentar. Né? E aí nós temos até alguns textos, como o de Deuteronômio 18:15. Eu vou abrir aqui também, para que nós possamos ler. Deuteronômio, capítulo de número 18 e o verso de número 15. Vamos lá. O Senhor, teu Deus, levantará um profeta semelhante a mim no meio de ti, dentre teus irmãos, e ele ouvirás. Deuteronômio 18, versículo 15. E o Eterno confirmou tal declaração. No mesmo capítulo, Deuteronômio 18, no versículo 18, diz assim: levantarei
né? Então aqui já não é mais Moisés falando, né? Levantarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e lhes falará tudo o que lhe ordenar. Então, né, é até o que a gente fez uso lá no início do significado, né? De você ser um porta-voz de Deus. Né? Então, o profeta, ele nada mais é do que um porta-voz de Deus. Ele entrega a mensagem, né? As palavras de Deus, elas são transmitidas através da boca do profeta. Então, lá o ponto de número 1.2.1, né, na compreensão judaica. O povo de Israel, sob alguns aspectos, estava mais bem preparado para compreender que a palavra de Deus poderia ser, de certo modo, vista ou tocada. Né? Isso está em Isaías 55:11, nós vamos ler. Mas só concluindo aqui a leitura, diz assim: diante disso, não seria totalmente estranho para eles entenderem o que não seria entenderem o que o autor de Hebreus escreveu aos leitores judeus de modo geral. Deus falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 1, nos versículos de número 1 e 2. Então, só para a gente voltar no texto, né, que foi citado aí, está lá em Isaías, capítulo de número 55, no versículo de número 11. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito de sua missão. Amém, meus irmãos? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Amém? Até tem um quadrinho aqui na revista que diz, né? Platão, certa vez, virou-se para um pequeno grupo de filósofos e alunos que haviam se reunido em torno dele durante a época de ouro em Atenas e disse: pode ser que algum dia venha de Deus uma palavra, um logos, que revelará todos os mistérios e tornará tudo claro. João, em seu evangelho, disse: sim, o logos já veio. Agora, Deus foi perfeitamente revelado a nós. Isso está em João, capítulo 1, versículo 14. Amém, irmãos? Que forte, né? Nós vamos agora para o ponto de número 1.2.2, tá? A compreensão a partir do ponto de vista grego, né? A compreensão grega. Para os gregos, o significado da palavra logos encontrava-se na filosofia, não na religião. Para eles, o termo remetia à mente criativa e controladora de Deus, a qual mantinha o universo em funcionamento. Portanto, foi por inspiração divina que João lançou mão dessa palavra. Né? Sinteticamente, o evangelista dizia: ouçam bem, gregos, essa coisa que tem ocupado seu pensamento filosófico e sobre o qual vocês têm escrito por séculos, o Logos de Deus. Essa palavra, esse poder controlador do universo e da mente humana, veio agora ao mundo em forma de homem. E nós o vimos, cheio de graça e de verdade. Né? Então, era ali uma briga de gente grande, né? Porque os gregos tinham aí as suas ideologias, os seus pensamentos, mas divinamente inspirado por Deus, o próprio João consegue ali, então, trazer essa reflexão, né, esse ponto de vista aos gregos. Amém, meus irmãos? Vamos agora, então, aí, dando sequência para o ponto 1.3. Né? Nós falamos, então, um pouquinho aqui a respeito do ponto de vista dos judeus, né? O ponto de vista judaico em relação ao Logos de Deus.
falamos também do ponto de vista, a compreensão grega acerca desse assunto, né? Deixa eu até ver uma coisa aqui que eu anotei para os irmãos. Os cristãos gregos não viam a Bíblia como um livro de grande sabedoria. Por isso, as pregações para os gregos eram mais carregadas de entendimento racional. E foi o que eu disse um pouquinho antes, né? Por isso era Paulo quem pregava. Ele tinha o dever de lutar contra o racionalismo filosófico dos gregos, né? Porque até nos dias de hoje, né, existe essa tendência, né, esse pensamento a respeito das coisas de Deus, até um certo ceticismo, né, por parte de algumas frentes aí filosóficas, enfim. O ponto 1.3, então, o grande profeta. Outras passagens bíblicas dão-nos ciência de que, em muitas ocasiões, as pessoas que testemunhavam os feitos admiráveis de Cristo identificavam-no como um profeta, ou como o profeta que deveria ser esperado nos últimos dias. Mateus 21, 46, nós vamos ler, são 3 textos, Mateus 21, 46, Lucas 7, 16 e João capítulo 6, versículo 14. Então vamos começar por Mateus 21, 46. Mateus diz assim: e tentaram prendê-lo, mas tiveram medo do povo, pois este o considerava um profeta. Inclusive, irmãos, pro islamismo, né, Jesus, ele foi esse grande profeta, até para eles ele foi um grande profeta, mas um profeta abaixo de Maomé, né? Então, para você ver aí como que a religião ela pensa diferente. Lucas, capítulo 7, versículo 16. Vamos lá? Lucas, capítulo 7, versículo 16. Diz assim: então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esse texto aqui, o contexto dele é acerca do milagre de Jesus sobre o filho da viúva de Naim, né? E por fim, João, né, capítulo 6, versículo 14, diz assim: quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Então já se esperava, né, por um profeta, tá? Para nós introduzirmos aqui, tá, o ponto de número 2, né, Cristo o sacerdote. Nós vamos abordar mais na próxima semana, né? Nós já estamos com quase 40 minutos aí de aula. Acho que deu para nós esclarecermos aqui um pouquinho de cada tópico, né? Eu, inclusive, sugiro que você faça a leitura dos subsídios de estudo diário, né, que está ali do lado do texto áureo, para que você tenha ainda mais uma melhor compreensão da aula de hoje, né? Então, são todos os textos relacionados a esta lição, tá? Então, o ponto de número 2 nós vamos introduzir e vamos concluir na semana que vem. Cristo sacerdote. A segunda das 3 maiores divisões relacionadas à obra de Cristo é o sacerdócio, tema cuidadosamente apresentado no Antigo Testamento. Nós falamos isso no início da aula. E desenvolvido detalhadamente no livro de Hebreus. O sacerdócio não era uma atividade exclusiva dos israelitas. Dos egípcios aos filisteus, todas as nações do Antigo Oriente possuíam uma classe sacerdotal, né? Então, entende-se da importância, né, do sacerdócio, da necessidade do sacerdócio. O sacerdócio do Senhor era designado para agir em favor de outros em assuntos pertinentes ao Eterno, isto é, ele atuava como um mediador.
vai ter um quadrinho aí na sua revista. Deixa eu abrir aqui com vocês. Está na página de número 39. Então nós temos esse quadrinho aqui fazendo a comparação entre um e outro. Então nós temos lá o terreno. Era exigido dos sacerdotes que oferecessem um sacrifício, não apenas por aqueles a quem representavam, mas também por eles mesmos, já que eram pecadores. Então tinha-se esse entendimento de que o sacerdote tinha a responsabilidade, né, de sacrificar em prol do povo, mas era necessário que ele sacrificasse para si mesmo, porque ele era um pecador, né? No divino, o sacrifício do Calvário foi feito por alguém que era perfeito em si mesmo e que, portanto, não tinha necessidade de que uma propiciação fosse feita para ele. Isso está lá em Hebreus, no capítulo de número 7, nos versículos de número 26 e 27. Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27, diz assim: porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, pois, quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Olha só que maravilha, né? Que completo foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Nós conseguimos compreender, inclusive, algumas religiões nos dias de hoje que ainda sacrificam, inclusive religiões que sacrificam até mesmo animais, né? Sacrifícios esses que não têm a validade, a necessidade, uma vez que o próprio Jesus ele se sacrificou por nós, né? E o versículo 27 deixa isso bem claro, pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Então, só para os irmãos compreenderem um pouquinho da importância do sacrifício no Antigo Testamento e como isso tem uma relevância até nos dias de hoje, né? Em algumas religiões aí, como eu citei, ainda há essa necessidade dos sacrifícios, né? Mas Jesus ele já veio e fez isso por todos nós, sendo necessário que fosse feito uma única vez. E aí na página 40 continua lá o quadrinho, mais uma comparação, o terreno. Os sacerdotes de Israel ensinavam o caminho para a salvação por intermédio da morte de uma vítima inocente. Tais sacrifícios eram inadequados, como o Antigo e o Novo Testamento reconhecem, uma vez que o sangue de ovelhas e de bodes não poderia tirar os pecados. Isso está em Malaquias, no capítulo de número 6, versículos 6 e 7, e também em Hebreus, no capítulo de número 10, versículos do versículo 4 ao versículo 7. E aí eu quero ler com você capítulo 10, versículos do 4 ao 7. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Palavras do próprio Senhor Jesus. E aí, né, no outro quadrinho aí agora do lado direito, o divino.
Jesus foi tanto o ofertante como a oferta, né? Ele ofereceu-se como oferta imaculada. O sacrifício foi seu próprio sangue e, por meio desse sangue aspergido, a misericórdia se estende a toda a humanidade. Somente ele poderia pagar o preço pelo pecado e removê-lo. Tá? E aí, no último quadrinho aí, para nós encerrarmos, os sacrifícios eram incompletos, o que é atestado pelo fato de serem oferecidos muitas vezes. No templo judaico não havia cadeiras, significando que a obra dos sacerdotes nunca estava acabada. Do lado divino, o sacrifício de Jesus foi completo e eterno, evidência que justifica o fato de ele estar hoje assentado ao lado direito de Deus. Hebreus 10, aí sim, do 12 ao 14, diz lá: mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí por diante que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés, pois com uma só oferta aperfeiçoou sempre os que estão sendo santificados. Amém, irmãos? Texto maravilhoso, um texto que nos faz refletir sobre o quão gratos nós devemos ser ao Senhor nosso Deus pelo sacrifício do seu único Filho Jesus na cruz do Calvário por nós, né? Levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e além disso nos dando acesso ao Pai, né? Ele quem intermede por nós, é Ele quem intercede por nós ao Pai quando nós oramos, quando nós suplicamos a Ele. Amém, irmãos? Então na próxima semana nós vamos dar sequência aí ao estudo, a lição de número 7, a partir do ponto 2.1, o mediador de Deus. Tá certo? Acho que deu para a gente esclarecer, explanar um pouquinho sobre esse assunto, né? Se houver alguma dúvida, irmãos, certamente os nossos pastores estarão ali ao vivo, né, no chat, e se surgir alguma dúvida, algum contraponto, né, de repente coloca ali no chat. Se não tiver uma resposta imediata na hora, coloca nos comentários, né, e aí a gente já vai pegar ali o teu comentário, vai avaliar, vai passar para os nossos pastores, até mesmo eu, né, como estou ministrando essa aula, se conseguir respondê-los, será um enorme prazer esclarecer quaisquer dúvidas dos irmãos. O importante é que nós possamos compreender, né, aquilo que Deus tem para nós em cada aula, em cada lição desse material que tem muito nos edificado. Amém, meus irmãos? É isso. Por hoje é só. Nós nos vemos então na próxima semana. E quem sabe, né? Quem sabe presencialmente, não sei. Vamos continuar aí em oração, né? Suplicando ao Senhor nosso Deus para que este período, este tempo aí seja abreviado, né, de pandemia, e que nós, o quanto antes, possamos novamente estar todos juntos em comunhão no nosso tempo, congregando, podendo, né, nos abraçar, nos encontrar novamente. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Não esquece de deixar o seu like aí, de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Segue também o nosso perfil lá nas redes sociais, no Instagram e o Facebook da IEDG. Tá bom? Deus os abençoe. Até a próxima terça-feira, meus irmãos.